Olá, alunos! Trago para vocês hoje a análise literária do livro Iracema. Então, o autor de Iracema é o nosso José de Alencar, né? Ele nasceu em 1829 no Ceará. Então, essa é uma informação importante para o livro Iracema. O primeiro romance do José de Alencar foi 5 Minutos, e logo depois ele publicou o Guarani, e o Guarani foi publicado em folhetins. Quando a gente fala em folhetins, ele fica parecido com a novela, porque ele era publicado no jornal uma parte, né, cada dia. O Guarani rendeu grande popularidade ao José de Alencar, e logo depois ele teria vários outros, né, publicados. Então, a obra do José de Alencar é muito extensa, e ele é um dos que publicou romances urbanos, regionais e indianistas. Então, aí está o nosso José de Alencar. Importante dizer que ele foi, além de romancista, né, de autor de vários romances, ele foi jornalista, advogado e político. A produção bibliográfica do José de Alencar, como eu falei, é muito extensa, e aí estão alguns livros, né, dele. Como podem ver, são muitos, né? O livro Iracema, ele foi feito no contexto do romantismo, e isso é importante falar. Ele foi... né, ele ganha aí as características da primeira geração romântica. A gente já fez um vídeo aí falando da primeira geração romântica, né? Então, de características o romantismo é dividido em 3 gerações, né? Eu vou botar aqui. Nós temos a primeira, segunda e terceira geração. E aí, de características desse romantismo, nós vamos ter imaginação, fantasia, sonho, idealização, sonoridade, simplicidade e tantas outras coisas. É por isso que o romance se torna tão popular. Lembram que eu falava lá, quando apresentava o contexto do romantismo e falava da vinda da família real, que colaborou, então, para a disseminação aí de uma cultura, né, de leitura. A burguesia vai aparecer retratada nos livros, então isso também vai fazer com que os livros sejam bastante lidos, né, e nós temos aí uma burguesia bem crescente, né, e todo aquele contexto, tá? Iracema é chamada Virgem dos Lábios de Mel, né, e aqui tá uma das metáforas, né, que descrevem ela. O mel dos lábios de Iracema é como o favo que a abelha fabrica no tronco da andiroba. Tem a doçura do veneno. Então, aí, a Virgem. E vamos para a análise literária, né? O livro Iracema é considerado um poema em prosa, e depois nós vamos ver, né, essa questão do poema em prosa. E ele narra a história de uma índia que se apaixona por um colonizador europeu. Então, o José de Alencar, ele se utiliza, né, desse enredo para fazer aí uma alegoria ao processo de colonização do Brasil e até de toda a América, né, e principalmente do surgimento do brasileiro, né. O nome Iracema é um anagrama da palavra América, então se vocês trocarem as letras, a gente consegue escrever através de América Iracema, ou através de Iracema consegue escrever América, né? E o nome do amado dela, do colonizador, é Martim. Martim faz uma referência a Marte, que é o deus da guerra e da destruição. Então, já dá para perceber o ideal, a idealização aí que o José de Alencar faz, né, acerca da história, tá? Para mostrar tamanho contraste, então, o José de Alencar, ele faz uma valorização do elemento indígena. Isso também está ligado às características da primeira geração.
Uh, Além dessa história da Virgem, né? Além da história da Iracema, a gente pode fazer aí uma alegoria à fundação do Estado do Ceará, né? Então, nós temos a fundação do Estado do Ceará, tem aí uma grande rivalidade entre as nações Tabajara e Pitiguara. Uma era aliada dos franceses e outra dos portugueses. Então, a Índia pertence à tribo que é aliada dos franceses, e o colonizador, né, é português, e ele acaba sendo aliado aí dos pitiguaras, né? Então, nós temos aí também um ódio, né, entre as duas nações, e isso, né, acaba também influenciando na história. A figura do herói dentro do livro, ele é um herói idealizado, como eu falava lá nas características da primeira geração. Então, a Iracema, como heroína, ela é idealizada e sempre comparada à natureza. Então, tem muitas metáforas aí fazendo alegoria à Iracema, né? Mas tudo o que é evidenciado na Iracema é sempre maior, tá? Então, mesmo comparada à natureza, ela é mais bela, ela é mais doce, ela é tudo mais, né? A Virgem, então, ela é chamada assim porque ela possuía o segredo da Jurema. A Jurema é uma bebida, né, da tribo. Então, como ela possuía esse segredo, ela tinha que se manter virgem para guardar esse segredo, né, uma tradição aí da tribo. E aí, ela, essa harmonia dela, essa, né, que ela é toda bonita, toda bela, toda charmosa, ela acaba se quebrando com o encontro que ela tem com o Martim. O Martim, né, nas suas caçadas aí, nos seus adentramentos aí à mata do Brasil, né, ele acaba se perdendo na mata, e aí ele se encontra com a Virgem, né? Ela captura ele e leva, né, para a tribo. Aí nós já podemos perceber um estranhamento entre as duas raças, né? E aí esse estranhamento é pior justamente porque ele está com seu amigo da tribo Pitiguara, né? E aí esse estranhamento é o que vai causar depois a destruição, né? Então, durante essa estadia do branco aí na tribo, a Iracema se apaixona, né, por ele, pelo colonizador, e quando ele ia ser devolvido para a tribo dele, para a tribo dos pitiguaras, ela resolve, né, se entregar a ele, né? Então o Martim, que também estava apaixonado, pede a ela que dê o alucinógeno, né, que dê a bebida para ele apenas imaginar ela, né, se entregando. E ela se aproveita dessa situação e se entrega verdadeiramente para ele, né? E isso é o que vai levar, ela não sabe, mas isso vai levar ela à morte, né? Então também faz aí uma alegoria, né? Que a invasão dos portugueses acaba causando, né, a destruição das matas, a destruição aí do meio ambiente do Brasil, tá? Depois, né, dela se entregar, então o Martim acaba sendo ameaçado, porque ele tirou aí a virgindade, né, da Iracema, então ela resolve de fugir com ele, né, então ela dá bebida para todo mundo na tribo, e engana eles e foge, né, com o Martim, junto com o seu amigo Poti. Eles vão para o litoral, né, e no começo tudo fica alegria, porque ela tá grávida, né, só que o Martim, ele começa a não gostar mais de ficar com ela, né?
Então, depois de um tempo, começa a ir a ficar mais longe, a ficar caçando, e aí tem a questão a questão se torna pior ainda, a inimizade com os tabajaras, então ele prefere ficar mais para o mato, né? E durante uma dessas viagens do Martim, nasce Moacir, né? Moacir, que é o filho da Iracema, e ele significa o nascido do sofrimento, o nascido da dor. Então faz aí também uma alegoria ao surgimento da nova nação, do brasileiro, né? Que é o nascido da dor. A Iracema, ela tem muitas dificuldades, né? Então, enquanto o Martins está fora, né? E aí, na volta do Martim, ela está muito fraca, e quando ele chega, ela entrega o Moacir, o filho, para o Martim, e acaba morrendo, né? E aí eles, o Martim, o amigo dele, enterram ela perto de um coqueiro, à beira do rio, que é o lugar onde vai se chamar Ceará, né? E aí o Martim vai embora, levando levando o Moacir, né? Logo depois eles voltam, né? Ele retorna com mais brancos, com sacerdotes, e aí começa o processo de colonização. Então, também a alegoria aí de como que acontece, né? As características românticas que dá de perceber na obra é a presença do nacionalismo, a idealização do índio como herói, então a Iracema é a heroína, um sentimentalismo exagerado, retorno ao passado e sentimento de religiosidade cristã. Ela é narrada em terceira pessoa, o narrador é onisciente, ou seja, o narrador conhece tudo, consegue saber tudo que há até na cabeça das personagens, no pensamento, né? Existem muitos símiles e metáforas, e é por isso que ele é conhecido como poema em prosa, tá? Porque é um livro em prosa, só que fica conhecido como poema. Está ambientado no Brasil de 1600, né? Com a presença dos colonizadores, a luta entre franceses, holandeses, pela conquista desse novo território. E aí o José de Alencar utiliza muito da linguagem indígena, coisas próprias, né, dos indígenas, justamente porque ele cria uma língua brasileira, e isso é uma característica, né, do romantismo, aí, da primeira geração do romantismo. A leitura da obra, ela é muito importante, né, para entender o período literário, ela é bastante explorada em vestibulares e Enem, e por isso que é importante a gente sempre estudar. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado, continuem assistindo os nossos vídeos e bons estudos a todos.